Boa noite a todos. Em nome da JS Ovar, agradecer a vossa presença, mesmo que seja por via digital, e também aqueles que nos estão a ouvir através da Rádio AVFM, a qual, em nome da pessoa do Jaime Valente, agradeço imensa colaboração. Cumprimentar os nossos oradores, duas pessoas que eu admiro imenso, que tanto sabem sobre a Ria de Aveiro e que fiz questão que estivesse aqui presente conosco. O professor João Miguel Dias é professor catedrático na Universidade de Aveiro, está à frente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, é investigador, faz parte do Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira e também do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. E temos também connosco o Paulo Ramalheira, que é presidente da Associação Maria, que é um movimento de amigos da Ria de Aveiro e que se tem vindo a consolidar como um espaço de participação cívica, onde existem várias discussões e também várias reflexões sobre as várias temáticas em torno da Ria, e por isso parabenizar também pela coragem e pela ousadia de terem formado esta associação que tanto faz parte. O Distrito de Aveiro é um distrito muito diversificado e temos aqui algo que nos liga a todos, que é a Ria de Aveiro. Esclarecer que esta videoconferência está dividida em 3 momentos. O primeiro momento tem 10 questões, 5 para cada um dos nossos oradores, sendo elas intercaladas, e depois temos um segundo momento, que é uma questão mais genérica, mais para dar um espaço de reflexão aos nossos oradores, portanto que tem outro tipo de abertura, e depois teremos um terceiro momento, e eu peço aqui atenção a quem nos ouve, porque fazer estas tertúlias em formato de videoconferência, em formato digital, tem as suas limitações, e por isso quem quiser fazer questões aos nossos oradores, eu pedia que, seja através da página da JS Ovar, seja através da página do Movimento Maria, ou até mesmo da página do Facebook da Rádio AVFM, as coloque lá, que a nossa equipa depois irá buscar estas questões e lançaremos aos nossos oradores. Quem irá moderar esta videoconferência é o Sérgio Moreira, que recentemente formou-se em Direito, portanto é jurista, e faz parte do secretariado da Juventude Socialista de Ovar, e é ele a quem passa a palavra. Força, Sérgio. Muito obrigado, Martim, pela introdução. Vamos então dar início à nossa conversa. Na primeira questão, dirigida aos dois oradores, vamos procurar contextualizar um pouquinho o papel das suas organizações. Começamos então pelo João Dias. Que missão e objetivos tem o Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira e o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro? Boa noite a todos. Antes de mais nada, cumprimentar os meus colegas desta videoconferência, o Martim, o Sérgio e o Paulo. Foi com muito gosto que aceitei este convite, que agradeço à Juventude Socialista de Ovar por estar aqui um pouco a partilhar também e a discutir convosco as questões e a problemática da Ria de Aveiro. Cumprimentar também a nossa audiência, que espero que seja vasta e que vá crescendo ao longo da sessão, como é normal, e começar então por responder às duas primeiras questões que o Sérgio apresentou. O Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira da Universidade de Aveiro, que eu dirijo e que foi formado há cerca de 10 anos, tem como missão principal desenvolver investigação sobre processos físicos em lagunas, rias e zona costeira adjacente, com especial ênfase na modelação numérica, hidrodinâmica e morfodinâmica destes sistemas. Em particular, destacam-se presentemente estudos relacionados com o efeito da subida do nível médio do mar, com inundações costeiras, identificação de áreas de elevado potencial para a exploração aquícola, formação de plumas estuarinas, etc. E, obviamente, com particular destaque também para o efeito das alterações climáticas nestes sistemas. Como objetivo principal do NMEC, eu peço desculpa por usar a sigla, mas é mais fácil, o nosso objetivo principal então é desenvolver investigação aplicada de elevada qualidade, com um interesse para a sociedade e que possa contribuir, por um lado, para fazer avançar o conhecimento e, simultaneamente, contribuir para a gestão das zonas costeiras e também com especial ênfase para a melhoria da qualidade de vida das suas populações. Em relação ao Centro de Estudos Ambientais e Marinhos, portanto, o CESAM, no qual eu também estou integrado, portanto, e o NMEC está integrado, é um laboratório associado à Universidade de Aveiro desde 2005, sendo, portanto, uma das unidades de investigação desta instituição. A missão principal do CESAM, então, é desenvolver investigação internacional de ponta em ciências ambientais e riscos relacionados, incluindo também os eventos climáticos extremos, mudanças climáticas, com ênfase nos sistemas costeiros socioecológicos complexos e nas áreas marinhas adjacentes.
Como principal objetivo de SESAM, eu destaco uma utilização mais eficiente dos recursos ambientais terrestres e aquáticos e promover uma economia mais competitiva, resiliente, sustentável, de forma a apoiar a criação de emprego e assegurar a coesão territorial e social da região, mas também do país e também a nível internacional. Espero ter clarificado esta missão e objetivos principais do MEC e de SESAM. Obrigado. Sim, penso que ficou tudo clarificado sobre o papel do Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Passamos agora a palavra ao Paulo Ramalheira para lhe perguntar como surgiu o Movimento Cívico Maria, em que consiste a sua atividade e como é que as pessoas, o público em geral, que nos está a assistir em casa, por exemplo, se pode juntar ao Movimento Maria. Boa noite, em primeiro lugar, ao Sérgio, aos nossos colegas, ao professor João Miguel Dias e ao Martim, nossos colegas aqui neste painel, a nossa audiência, que eu espero que já tenha crescido desde a intervenção do professor João Miguel Dias. Bom, o Maria surgiu em resultado da necessidade que um grupo de pessoas sentiu em criar uma consciencialização cívica da importância que a nossa ria tem na nossa região. Tudo nasceu na sequência da constatação de que o problema do assoreamento era um problema grave que atingia há décadas, digamos, toda a laguna, não é? De sul a norte, digamos que da embocadura da Barra até ao interior, e, portanto, houve um momento em que se despoltou esta consciência junto de um grupo restrito de pessoas, 7 ou 8 pessoas, e que depois acabou por conduzir ao surgimento do movimento, numa primeira fase de uma forma inorgânica e depois constituído como uma associação no início deste ano. Evidentemente que nós ainda numa fase inorgânica fomos fazendo algumas digamos, esta necessidade de discutir estes assuntos, que no fundo são assuntos comuns e que unem estes 9 concelhos que fazem parte, que estão interligados através da bacia da Ria, não é? E que, portanto, foi relativamente simples e fácil, numa fase inicial, juntar através das redes sociais cerca de 3.000 pessoas que se interessavam por estes temas e que achavam que era chegado o momento de criarmos uma estrutura, fosse ela qual fosse, que de alguma forma atuasse civicamente sobre estes assuntos. Claro que nós fomos juntando, o nosso grupo é um grupo muito heterogéneo, nós temos pessoas praticamente de todo lado, com um denominador comum, que as pessoas sentem que a ria, de facto, é um elemento de ligação entre todas elas. Uns porque são desportistas náuticos, outros porque utilizam a ria como meio de sobrevivência, como é o caso dos pescadores, outros porque utilizam a ria porque têm uma atividade económica desenvolvida em torno da ria, como é o caso, por exemplo, das pessoas que têm atividades turísticas e que desenvolvem a sua atividade turística nas várias frentes que existem na ria. E, portanto, tudo aquilo que se fizer para melhorar a ria acaba por ter um efeito sobre as diferentes atividades da ria. E, portanto, foi muito fácil, como eu estava a dizer há pouco, reunir este consenso em torno daquilo que é a necessidade de preservar este património socioeconómico e cultural. Eu chamar-lhe assim este palavrão, porque, na verdade, o que nós precisamos de preservar é as atividades da ria, esta cultura que se criou em torno da ria e que, de alguma forma, em algumas frentes, tem tendência a desaparecer, a construção naval, enfim, temos hoje o surgimento de algumas bolhas em torno daquilo que são os barcos tradicionais da ria, mas a construção naval em si que existia na ria, ela hoje, essa atividade económica é praticamente inexistente, pelo menos na forma como nós a conhecíamos há 30 ou 40 anos atrás. Bom,
Claro que, como eu estava a dizer no início, a questão do assoreamento foi o driver para isto surgir, porque, na verdade, quem gosta da ria não gosta de ver os barcos assentos no lodo durante uma maré vazia, não gosta de poder navegar e desfrutar destas magníficas paisagens que a ria nos oferece e não ter a possibilidade de o fazer porque a ria está demasiado assoreada. E, portanto, as pessoas juntaram-se em torno de um movimento que não é um movimento reivindicativo, nem sequer é um movimento ecológico, nem um movimento de fundamentalismo de proteção da ria, não é nada disso. Nós gostamos de nos auto-intitularmos como um movimento conservacionista, isto é, nós queremos que esta ria seja conservada, que esta ria seja mantida para as próximas gerações e temos a consciência que todas as atividades cabem dentro da ria, sejam elas económicas, culturais ou outras, desde que respeitem um conjunto de princípios que é fundamental hoje nós respeitarmos. Hoje, nos dias de hoje, no século XXI, é fundamental todos nós respeitarmos, que é ter uma consciência cívica e ambiental para não estragar aquilo que a natureza nos deu aqui e que nós às vezes maltratamos. Bom, depois estava-me a perguntar qual é a nossa principal atividade. A nossa principal atividade durante este ano e meio de existência, enfim, inorgânica e depois já de uma forma constituída como uma associação, tem sido consciencializar as pessoas através de várias atividades que temos desenvolvido. A pandemia veio-nos um pouco coartar esta possibilidade de podermos falar com as pessoas diretamente e isso é... Claro que esta solução que nós estamos hoje aqui a utilizar é fantástica, tecnologicamente resolve o problema das pessoas falarem umas com as outras, mas falta-nos aqui aquele aconchego de quando estamos perto uns dos outros e de podermos sentir de uma forma a presença das pessoas. Claro, nesta situação nós acabámos por reduzir um pouco as nossas atividades, porque, digamos que uma parte significativa do nosso trabalho eram ações de natureza pedagógica, até junto de empresas, junto das escolas, junto das camadas mais jovens, junto de núcleos de pessoas que têm interesse em discutir e refletir sobre os temas da RIA e com esta questão, como dizia, acabámos por ter que reduzir significativamente a nossa atividade. Vamos tendo alguma atividade, vamos preparando algumas atividades que serão lançadas assim que tivermos alguma normalidade nas nossas vidas, mas neste momento, digamos que aquelas concentrações de pessoas que fazíamos e as discussões que gerávamos, está aqui o professor João Miguel Dias, ele esteve na nossa primeira conferência precisamente sobre o desassoreamento, que foi muito bom, tínhamos uma sala cheia de gente interessada, tivemos que acabar por mandar as pessoas embora porque as perguntas sucediam-se, e isso é muito interessante e é para isso que nós nascemos. Podem ser associados de Maria, toda a gente pode ser associado de Maria, os nossos estatutos permitem que sejam associados de Maria pessoas a título individual, mas também pessoas coletivas ou outras associações. E é nesse sentido que nós, no início, quando arrancámos com a associação, fizemos essa abordagem junto de tudo aquilo que são associações náuticas, clubes náuticos da RIA, e, portanto, os trouxemos para dentro, os convencemos a virem para dentro da nossa associação, porque nós queremos, de alguma forma, representar, digamos, todos os diferentes interesses, sejam eles económicos, culturais ou desportivos, que existem na RIA. Portanto, nós temos clubes náuticos, associações náuticas, a principal associação de pesca da nossa região, que é a APARA, e é uma das principais associações de pesca do país, mas temos também empresas, empresários a título individual, enfim, temos um grupo muito diversificado de associados que nos dá, digamos, esta visão um pouco eclética daquilo que deve ser a nossa RIA, que nós pretendemos, de alguma forma, representar.
Muito obrigado, Paulo. Já levantou aqui uma série de questões muito, muito pertinentes e que iremos abordar mais à frente, nomeadamente a questão do assoreamento. Passo então agora a palavra ao professor João Dias para lhe perguntar o seguinte. A Ria de Aveiro que nós hoje vemos é muito diferente daquela que tínhamos há umas décadas. E como é que esta é em termos de hidrodinâmica? Eu sei que o professor estuda muito estas questões da hidrodinâmica, é um especialista nesta matéria, e então queria saber um bocadinho mais sobre isto. Certo, certo. Obrigado pela questão. De facto, a Ria de Aveiro que nós conhecemos hoje é muito diferente da que conhecemos no passado. Para começar, trata-se de um sistema que evolui naturalmente, e ao evoluir naturalmente é expectável que a sua geomorfologia possa ir mudando ao longo do tempo, portanto, que é o que tem de facto acontecido, portanto, em resposta aos processos naturais. É um sistema que é dominado pela maré, uma maré que é assimétrica, sendo assimétrica, na zona de embocadura tem velocidades de vazante superiores às de enchente, o que significa que naturalmente exporta sedimentos e propriedades para o exterior, portanto há uma erosão natural desta zona e, portanto, sem intervenção humana o sistema já estaria a evoluir. Temos, obviamente, a situação contrária, que é nas cabeceiras dos canais temos uma tendência para a retenção das propriedades, porque é dominada pela enchente, e como tal haveria sempre uma tendência natural para o assoreamento deste sistema. Portanto, naturalmente, nós sabemos que todos os sistemas, como lagunas, que são sistemas naturais, irão evoluir e, portanto, estaríamos à espera de termos erosão de algumas margens, ter zonas que iam ficando mais profundas, zonas menos profundas, etc. Só que em cima também desta evolução natural, nós temos que considerar também tudo que é intervenção humana. E, de facto, a Ria de Aveiro é um sistema fortemente artificializado. Aliás, diga-se que se ele não tivesse sido fortemente artificializado, hoje provavelmente não existiria, porque foi a fixação da barra há cerca de 200 anos para permitir a exploração do Porto de Aveiro que permitiu que o sistema adquirisse a sua configuração atual, porque até essa data a barra migrava frequentemente entre Ovar e Mira, muitas vezes fechava, inclusivamente, o que significava que ficávamos com águas paradas, que normalmente associadas a doenças e ao declínio da economia da região. Portanto, se não houvesse esta artificialização, como eu disse há cerca de 200 anos, a fixar o canal da embocadura, hoje não teríamos Ria de Aveiro. Só que também essa artificialização, nesta zona em particular, também tem os seus revés, porque para permitir o acesso dos barcos cada vez maior calado ao Porto de Aveiro, também foi necessário ir fazendo dragagens neste sistema. E essas dragagens, obviamente, tornaram o canal de embocadura mais profundo, alteraram a hidrodinâmica, que eu já falarei um bocadinho mais em detalhe, e, portanto, há um impacto também negativo, obviamente, associado à fixação do Porto de Aveiro na Ria de Aveiro. Mas, para além desta questão, há muito mais alterações na Ria que decorrem, por um lado, das suas alterações hidrodinâmicas, mas, por outro lado, também da sua artificialização, ou abandono de atividades que no passado foram efetuadas na Ria de Aveiro. É de conhecimento de todos, por exemplo, o que era a grande exploração da área de salgado na Ria de Aveiro no passado, portanto, uma indústria bastante produtiva, obviamente, do ponto de vista económico, e que entrou em declínio algumas décadas atrás, o que levou ao abandono destas zonas estas que, abandonadas, deixaram de ter manutenção das motas que configuravam as marinhas de sal, e, portanto, toda a zona central da Ria foi, aos poucos, sendo abandonada, e ao ser abandonada, foi-se degradando devido à erosão natural promovida pelas correntes, e, portanto, temos hoje uma zona central muito atípica, praticamente abandonada, muito difícil de navegar, e, portanto, com uma configuração muito diferente do que teve no passado. Portanto, temos aqui, como estamos aqui a ver, muitas alterações em relação ao passado. Temos também vários canais cuja morfologia foi fixada pelo homem, desde o Rio Novo do Príncipe, que desagua, para a principal fonte de água doce do rio, desagua na Ria de Aveiro, que também foi artificializado, e a configuração que tem também foi devido à intervenção humana, para impedir as cheias que aconteciam frequentemente na zona na altura. Portanto, temos aqui também proteções de margens devido ao aumento da amplitude da maré para impedir o alagamento de zonas marginais de cultivo agrícola, muitas delas. Portanto, temos aqui muitas alterações de facto, e hoje, quando se olha para a Ria de Aveiro, é completamente distinta do que era no passado. Se pensarmos também como é que estas alterações, de certa forma, têm condicionado a evolução da hidrodinâmica, obviamente que elas estão intimamente relacionadas. Por um lado, estas alterações geomorfológicas naturais e antropogénicas do sistema alteram a hidrodinâmica. Por outro lado, depois a hidrodinâmica alterada vai
condicionar também a evolução geomorfológica do sistema. Portanto, isto é um bocadinho o esquema da pescadinha de rabo na boca, em que um efeito altera o outro. E tal como houve a galinha, é difícil dizer o que é que nasceu primeiro. Pronto, porque, de facto, o sistema já evoluiu naturalmente, mas quando o homem intervém, depois é difícil saber exatamente o que é a consequência e qual é a causa e qual é o efeito, digamos assim. Mas, de uma forma generalista, referir então que a hidrodinâmica da Ria de Aveiro é hoje caracterizada por marés de amplitude significativamente superiores ao passado, porque, de facto, ao alterar-se a configuração da barra, permitiu-se ter uma zona mais profunda, diminuindo o atrito e, portanto, aumentando a amplitude de maré. Aumentando a amplitude de maré, obviamente, passamos a ter correntes de maré também mais intensas. As correntes de maré mais intensas acentuaram a erosão marginal dos canais e a própria erosão do fundo. Tiveram consequências numa outra atividade muito importante da Ria de Aveiro, que era do passado, que era a apanha do moliço, que era utilizado com muita frequência para o cultivo, como adubo, para cultivar os campos agrícolas adjacentes à Ria de Aveiro e à região, e que, devido ao aumento das correntes de maré, deixaram de ter capacidade de fixação nos solos da Ria e, portanto, foi uma espécie que entrou em declínio e uma atividade que acabou também por decair. Também acabou de decair, naturalmente, também pelo surgimento dos adubos artificiais, que também, obviamente, tiveram aqui algum impacto. Mas dizer então que, obviamente, temos correntes de maré mais intensas, amplitudes de maré mais intensas e uma intrusão salina mais forte. Porque quando aumentamos a amplitude de maré, também estamos a permitir que mais água salgada entre em cada enchente na Ria de Aveiro. Ao entrar mais água salgada, ela apenas não entra um maior volume, como chega a uma maior distância da embocadura do que chegava no passado. Portanto, nós hoje encontramos salinidades muito elevadas na cabeceira da maior parte dos canais. Portanto, em muitas situações, particularmente de verão, em que temos caudais fluviais muito reduzidos, encontramos uma salinidade, não vou dizer típica da água do mar, mas muito próxima disso. Portanto, a salinidade da água do mar tem um valor de 36, a água doce tem 0, e muitas vezes, em situação de verão, efetivamente encontramos salinidades de 30, 32, 33, perto das cabeceiras dos canais. O que no passado não acontecia. Portanto, no passado, de facto, como a intrusão salina era menor, de facto, esta intrusão salina ficava limitada aos primeiros quilómetros da embocadura. E, portanto, nas cabeceiras dos canais tínhamos água doce. Isto, obviamente, condiciona também e modifica tudo o que é a fauna e flora do sistema e, em casos de inundações marginais, altera também o que é a exploração agrícola destas zonas, porque quando os terrenos são alagados, hoje são alagados por água salgada, e a água salgada, obviamente, tem o efeito de impedir o cultivo agrícola, como é evidente. Portanto, basicamente, penso que terei respondido à questão que o Sérgio apresentou. Sim, penso que respondeu e muito bem. Mesmo para quem não domina este tipo de questões de hidrodinâmica, penso que ficou bastante claro. Paulo Ramalheira, há pouco o Paulo tocou um bocadinho nesta questão. Que importância tem a Ria para a nossa região, em termos de socioeconómicos, como referiu há pouco? E que setores, concretamente, é que dependem desta, direta ou indiretamente? Bom, eu acho que aqui a intervenção de João Miguel Dias já tocou um bocadinho, digamos, nestas várias frentes que têm a ver com esta dimensão económica e social da nossa Ria. Mas eu gostaria de salientar aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem muito relevantes. Evidentemente que a configuração da Ria hoje em dia difere muito daquilo que era a nossa Ria há 30 anos atrás. As atividades que há 30 anos ou há 40 anos atrás predominavam na nossa Ria praticamente desapareceram e hoje há outras. O turismo, a economia suportada, digamos, no ambiente, são temas que são atuais e que a nossa Ria está apta para os receber. Mas eu começava talvez por o principal elemento que intervém, digamos, na nossa Ria, que é o Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro, o professor João Miguel Dias já explicou aqui muito bem, como é aliás hábito dele, explicou aqui muito bem o impacto que o Porto tem na Ria de Aveiro. E é um facto que, digamos, algumas destas alterações que hoje preocupam as pessoas têm a ver com o escalonamento e o dimensionamento que o Porto de Aveiro tem alcançado nestes últimos anos. Está fora de questão
que o Porto Aveiro seja um elemento importantíssimo no desenvolvimento económico da nossa região e até do centro do nosso país, mas os impactos que as intervenções que o Porto faz, designadamente na Barra, têm que ser medidos e têm que ter, digamos, uma contrapartida para evitar que, por exemplo, o afundamento da Barra, para permitir a entrada de navios com maior calado, tenha consequências nas cabeceiras, designadamente aí a norte, onde o efeito, digamos, da intrusão da água salgada nos terrenos de cultivo é mais vigoroso. E, portanto, é preciso que o Porto, quando faz essas intervenções, primeiro consiga dimensionar qual é que é o resultado, o efeito que essas intervenções têm no conjunto da RIA. No fundo, é uma responsabilização cívica sobre o efeito do desenvolvimento do Porto e que depois atue, não é? Os portos são, do conjunto das empresas do Estado, não sei se as únicas, mas pelo menos aqueles que geram lucros, efetivamente. São empresas lucrativas. Os portos de Portugal são empresas lucrativas. Portugal continental. Provavelmente nos Açores, nas regiões autónomas dos Açores e Madeira já não será assim, mas no continente, o Porto de Sines, o Porto de Leixões, o Porto de Lisboa, o Porto de Setúbal, são empresas lucrativas. Portanto, e eu acho que concretamente aqui o Porto de Aveiro está disponível para poder discutir este tema e assumir, digamos, uma cota-parte de responsabilidade naquilo que são os efeitos que o Porto tem. Em qualquer dos casos, eu acho que tem que haver um limite para estas coisas. O Porto não pode crescer, o Porto de Aveiro não pode crescer indefinitivamente, quer dizer, indefinidamente. Há de haver um momento que as coisas têm que parar. Agora temos barcos para 200 metros, agora quer para 300. Depois há de haver um momento em que as coisas têm que parar. Eu não sei exatamente qual é que é esse momento. Mas, por exemplo, eu sei que, por efeito das correntes, se geram ali uns cabeços de areia à entrada da Barra, já na parte de dentro, e que, aliás, foram objeto de uma intervenção recente para desassoreamento dessa zona, porque aquilo, efetivamente, é um cabeço que designadamente aqueles de maior calado ao interior do Porto Aveiro. Eu ouvi para aí uns rumores, espero que não seja verdade, porque se é verdade, enfim, pode não ser uma boa notícia para a RIA, que existe a possibilidade de serem cortados, literalmente cortados, diminuídos 100 metros ao molho sul da entrada da Barra. Ora, se nós cortarmos ali 100 metros ao molho sul, eu estou a ver o efeito que o professor João Miguel Dias há pouco falava, que é mais água, mais corrente e, portanto, com as consequências todas que isso terá depois ao longo de toda a laguna, não é? E com especial incidência nas zonas das cabeceiras, nomeadamente a norte. E, portanto, eu acho que estas coisas têm que ser feitas. O Porto não pode parar até àquela dimensão em que é comportável pelo sistema, pelo ecossistema, não é? Mas é preciso fazer esta avaliação, espero que ela seja feita convenientemente e evitando-se que possam daí resultar prejuízos que eu diria irreparáveis, digamos, para todo este ecossistema. Bom, falando das atividades que a nossa RIA hoje em dia, eu não quero utilizar aquele chavão de que temos aqui um paraíso e tal, mas temos. Nós temos uma coisa que já não existe praticamente em lado nenhum, pelo menos à escala que nós temos aqui. Para já temos um ecossistema que é praticamente único. Eu penso que na Europa é praticamente único e no mundo não haverá muitas coisas semelhantes àquilo que nós hoje aqui temos. Depois temos um conjunto de atividades que estão localizadas ao longo das margens da nossa ria, que têm a todo custo de ser preservadas. Desde logo a pesca
e o marisco, digamos, o berbigão, a amêijoa e outras variedades de marisco de concha que existem aqui na nossa ria, que são autóctones da nossa ria, que têm que ser protegidas. Há centenas de famílias que vivem dessa atividade, são os nossos mariscadores, e, portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, tomar decisões, nem fazer nada que possa pôr em causa, digamos, esta atividade, que é fundamental não só para essas famílias, mas como é importante também para o desenvolvimento económico da nossa região. Eu acho que nós ainda não despoltamos, digamos, esta riqueza que existe nas águas da nossa ria, e que outros, porventura, pela Europa, conhecem bem melhor do que nós aqui no nosso país, algumas destas espécies que vamos criando aqui na nossa ria e que são almejadas, digamos, por restaurantes por essa Europa fora. Bom, nós temos essa riqueza que é única, temos essa capacidade, nós temos aqui um viveiro de espécies natural, não precisamos de andar a alimentar com água do mar, nem a retirar resíduos, nem a alimentar os bichos. Eles alimentam-se automaticamente com a entrada e com a saída da água e, portanto, isso é algo que nós temos a todo custo que preservar. Depois, temos também um conjunto de atividades que começaram a surgir mais recentemente, nas últimas 2 décadas, que são as atividades suportadas no turismo. Economicamente, nós temos um potencial, do ponto de vista, digamos, do potencial turístico, nós temos aqui um manancial de coisas que se podem fazer, desde que, digamos, esse desenvolvimento não implique que se vá estragar alguma coisa que este ecossistema mantém. E, portanto, estas 2 atividades substituem um conjunto de outras coisas que foram, entretanto, desaparecendo, como a construção naval. Neste momento há apenas umas pequenas bolsas de construção naval de barcos tradicionais e pouco mais. Temos aqui na zona da Gafanha da Nazaré alguma atividade, mas pouca, sobretudo comparada com aquela que nós tínhamos no passado. Digamos que a ria será um polo, será e já é, mas vai ser com certeza um polo enorme para o desenvolvimento do turismo de natureza, com cuidado e que respeite o ambiente. Nós temos aqui um potencial enorme. Mas para tudo isto é preciso nós fazermos alguma intervenção, porque, como o professor João Miguel Dias disse, a ria esteve abandonada durante muitos anos, e, portanto, algumas décadas até. E portanto, temos agora uma obra de desassoreamento em curso que vai melhorar alguma coisa, evidentemente que vai melhorar alguma coisa, mas não vai resolver os problemas da ria, quer dizer, vai aliviar alguma desta pressão que nós sentíamos um pouco por toda a laguna, de termos este assoreamento e estes problemas relacionados com o assoreamento um pouco espalhados por todo lado. Nós precisamos ter uma ria limpa, nós precisamos que este desassoreamento que se iniciou há 1 ano e meio tenha continuidade no futuro, que haja uma consciencialização que é necessário haver uma intervenção permanente daqui para a frente a esse nível. Precisamos que o desassoreamento contemple aquilo que são as infraestruturas das associações náuticas, dos clubes náuticos, dos pescadores, das marinas dos pescadores, porque, efetivamente, este desassoreamento limita-se a desobstruir uma parte, eu penso que à volta de 60 km, dos principais canais de navegação, mas não resolve o problema do desassoreamento da ria. A ria tem que ser olhada com vista para o futuro, tem que ser olhada de uma outra forma. Temos que conseguir que as autoridades, quem decide sobre a ria, o Ministério do Ambiente, enfim, outras autoridades, as autarquias, temos que
pensar em ter um plano permanente de manutenção de fundos na ria, que vá, digamos, ao encontro desta necessidade de mantermos uma ria limpa, navegável e com vida. Muito obrigado. Passo agora então a palavra ao professor João Dias para lhe perguntar quais são os efeitos das alterações climáticas na região de Aveiro, particularmente na ria e na zona costeira envolvente. E já agora, que medidas são necessárias para combater o grande flagelo que é a erosão costeira e as cheias que existem no nosso distrito? Obrigado, Sérgio, pela interessante questão, que não é uma questão, são várias. Pronto, que eu tentarei responder de forma setorial, está bem? Portanto, eu tentarei primeiro responder em relação à Ria de Aveiro e depois em relação à zona costeira, que são processos diferentes, e no final de cada uma delas tentarei falar um pouco sobre as medidas. Portanto, isto é capaz de ter uma resposta um bocadinho longa. Pronto, e peço desculpa se me alongar em demasia, portanto, chamem-me a atenção nesse sentido, se for o caso. Para começar, eu quero distinguir também o que são os efeitos que nós sentimos hoje das alterações climáticas nestes dois sistemas, do que são os efeitos que nós esperamos vir a sentir no futuro, ou seja, que são as previsões que nos esperam. Eu, de uma forma muito rápida, diria já que os efeitos à data das alterações climáticas, quer na Ria de Aveiro, quer na zona costeira adjacente, não são ainda muito significativos. Obviamente que sabemos o que está a acontecer, sabemos como vai evoluir, ou melhor, temos previsões da forma como vai evoluir, e, portanto, eu talvez me foco mais no futuro do que no espera, do que no que tem acontecido até à data. Mas, centrando-me, então, primeiro na Ria de Aveiro, quando nós pensamos neste sistema, temos que pensar de que é que ele depende. E, basicamente, depende de um forçamento marinho e de um forçamento fluvial. Portanto, é uma das características da Ria de Aveiro, que o tornam diferente também de outros sistemas, em que temos realmente impacto neste, quer no que vem no mar para a Ria de Aveiro, quer no que vem da parte fluvial, descargas de vários rios, portanto, particularmente do Voga, que é responsável por 2/3 da água doce que entra no sistema, mas também em todos os outros canais temos sempre uma entrada de água doce. Portanto, começando pela parte final da água doce, o que nós sabemos hoje é que está diferente do passado, obviamente, porque também muitos dos rios foram artificializados, nomeadamente o rio Voga, que hoje tem mini hídricas, tem a barragem de Ribeiradio, portanto não temos a situação que tínhamos no passado. Mas não podemos dizer que isto são efeitos de alterações climáticas, são efeitos da intervenção humana. O que temos de efeitos de alterações climáticas hoje em dia, em termos fluviais, é que de facto temos com um clima ligeiramente diferente do passado, com mais eventos extremos, com menor precipitação e média, mas quando chove, chove muito, vamos dizer assim. Portanto, será de esperar que os caudais fluviais tenham picos de cheia maiores. O que acontece é que, como estão artificializados, muitas vezes essa situação poder-se-á não fazer sentir de forma efetiva. Mas, de qualquer forma, em termos futuros, o que se prevê é que haja uma redução dos caudais médios, portanto, que em média entre menos água na ria, mas que haja, como eu disse, uma maior frequência de cheias, portanto, estes eventos extremos, a consequência que podem trazer é um aumento das cheias de origem fluvial, nomeadamente a zona de baixo logo lagoar, que se pretende que venha a ser protegida também, que seja em que não tenha efeitos nefastos, mas pensamos no futuro, vamos dizer assim, se calhar vai ser inundada muitas vezes, mas quando for inundada será de forma mais severa. E, portanto, haverá uma zonas de risco. Se pensarmos no que é o efeito marinho temos que dividir em 3 componentes. A maré astronómica, que é aquela componente previsível da maré que nós todos observamos no dia a dia, enchente vazante, praia-mar a chamar, digamos assim. Temos depois também a componente da maré meteorológica, que depende de fatores, como o nome diz, meteorológicos, nomeadamente a variação de pressão atmosférica e do vento. E temos a subida de nível médio do mar. Começando pela última, que é talvez o efeito mais conhecido e talvez mais importante. De facto, o nível do mar está a subir, não há dúvida nenhuma. A costa portuguesa, em particular, também está a subir. Em relação às últimas décadas, podemos referir que subiu alguns centímetros, 7, 8, 9 centímetros, portanto não é ainda uma diferença muito grande, mas obviamente quando pensamos em termos de previsões para o futuro, num horizonte até o ano 2100, esses valores podem chegar a cerca do metro.
depende dos cenários que consideramos, dos modelos climáticos que utilizamos, mas temos previsões que podem variar entre 40 centímetros a cerca de 1 metro. Portanto, subindo o nível médio do mar, obviamente que significa que todo o nível dentro da ria vai subir o mesmo valor. Portanto, todas as zonas marginais que tenham uma cota relativamente baixa serão inundadas no futuro até que seja atingida a cota em que vai subir o nível médio do mar. Portanto, este será o efeito mais direto e de maior impacto, é nós esperarmos uma maior inundação de zonas marginais, nomeadamente nas zonas mais baixas ao redor da Ria de Aveiro. Em termos de maré astronómica, não prevemos efetivamente grandes alterações em termos do forçamento na cobertura da Ria de Aveiro. Portanto, todos os modelos indicam que a maré, que chega à Ria, que é uma maré atlântica, em princípio se manterá inalterada. O que pode alterar é a propagação da maré dentro do sistema, porque a partir do momento que o nível da água passa a ser superior, a maré pode se propagar mais facilmente e pode aumentar ligeiramente a sua amplitude. Portanto, os nossos modelos o que demonstram é que, de facto, será expectável que a maré possa aumentar mais alguns centímetros de amplitude, em consequência também do efeito das alterações climáticas, em consequência que haja também maior intensificação das velocidades da corrente e, mais uma vez, um aumento da tensão salina. Quando falamos em marés meteorológicas, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma coisa que nós normalmente referimos como storm surges, que são situações que acontecem com dado temporal, em que temos uma sobreelevação do nível médio do mar. Na costa portuguesa também está quantificado, podendo chegar no máximo até cerca de 1 metro. O que nós esperamos que aconteça no futuro, mais uma vez, é que este valor de intensidade máxima se mantenha semelhante ao atual, mas que, mais uma vez, possa aumentar a frequência da ocorrência destas tempestades que levem à maior ocorrência de storm surges. Portanto, em síntese, em termos marinhos, o que é que nós podemos esperar? Aumenta a subida do nível médio do mar. Quando esse efeito tiver impacto na Ria de Aveiro, podemos ter também maior amplitude de maré, e maior amplitude de maré vai trazer maiores cotas de baixa mar, maiores cotas de mar e menores cotas de baixa mar. Se tivermos em simultâneo uma storm surge a ocorrer, podemos estar a falar de uma soma de efeitos que pode levar a cerca de 2 metros mais nível de água numa situação de praia-mar e numa situação de tempestade. Portanto, estes 2 metros, obviamente, vão alagar já uma área bastante considerável em torno da Ria de Aveiro, nomeadamente as zonas mais sensíveis, da zona do canal do Ovar, portanto, Norte, Mortosa, Baixo Oca Lagunar, serão claramente as zonas mais sensíveis. Portanto, isto em termos de efeitos da Ria de Aveiro, talvez que se diz aqui, mas talvez não dizer que a salinidade, obviamente, irá aumentar também, porque ao aumentar a salinidade, aumentar a amplitude de maré e o nível médio, vamos ter maior intrusão salina, portanto, vamos ter também a Ria de Aveiro, basicamente no futuro, completamente preenchida de água salgada, pelo menos em situações de verão. O que é que podemos fazer para resolver este problema? Não é fácil. Pronto, não é fácil porque voltamos às intervenções humanas e nem sempre elas são muito simpáticas ou muito positivas. Mas podemos pensar, obviamente, em medidas estruturais e em medidas não estruturais. As medidas estruturais implicam basicamente manter as pessoas, manter os efeitos afastados das pessoas. Portanto, estes efeitos que eu estou a referir, nomeadamente das cheias, das zonas marginais, tentar minorá-los. Podemos ter medidas não estruturais, que, ao contrário, implica manter as pessoas afastadas destes efeitos, nomeadamente das cheias. Em termos de medidas não estruturais, podemos, obviamente, tentar manter a limpeza dos canais, limpeza das zonas marginais, fazer deslocalização de populações que estejam em zonas de risco, usar vegetação adequada nas margens da ria para que possa reter também e ser uma zona, portanto, combater esta inundação marginal. Portanto, há aqui um conjunto de situações que podem ser feitas nas zonas em que os nossos modelos identificam como sendo zonas de risco e, portanto, podemos ter este género de intervenção. Obviamente que muitas vezes não são muito efetivas estas medidas, portanto, para a dimensão do problema, e temos que recorrer então às medidas estruturais. E nas medidas estruturais podemos fazer a requalificação das margens, instalar estruturas aderentes ou diques de proteção longitudinal, regularizações do leito, criar bacias ou lagunas de retenção para evitar que determinadas zonas de risco sejam afetadas, mas estamos a falar de facto aqui de um conjunto de obras pesadas que muitas vezes não são desejáveis porque vão artificializar o sistema e ninguém deseja, por exemplo, ter as margens da Ria de Aveiro todas com estruturas longitudinais de proteção
que protejam para uma inundação de 2 metros no futuro, por exemplo. Quer dizer, ficamos sem poder usufruir da paisagem e do sistema que temos. Portanto, é difícil, de facto, dizer o que devemos fazer em concreto, e acho que o tempo será o melhor conselheiro, com certeza. Em relação à zona costeira, a zona costeira tem problemas completamente distintos. Portanto, nós hoje temos, de facto, problemas de erosão costeira, que advém, tipicamente, do déficit sedimentar na deriva litoral, proveniente principalmente da artificialização dos rios nacionais, em que deixámos de ter o aporte sedimentar que tínhamos no passado, porque ficam a maior parte das vezes retidos nas barragens que existem na Ria de Aveiro, porque existem na maior parte dos rios que desaguam na costa portuguesa. Nomeadamente, na região de Aveiro, temos alguns problemas de erosão, que são reconhecidos, quer a norte, quer a sul de Porto Aveiro. Os que são a sul de Porto Aveiro têm também algum impacto dos diques, dos molhos do Porto Aveiro, porque a deriva litoral tem um sentido norte-sul e, portanto, os molhos o que fazem é reter os sedimentos a norte. Portanto, retendo os sedimentos a norte vai haver um déficit maior a sul, portanto, é natural que as praias a sul possam ter maior erosão. Mas isto, portanto, dizer que é o que está a acontecer na atualidade. Tipicamente, quando é que acontecem os problemas de erosão? Acontecem quando estamos em situação temporal. Porque, normalmente, o que acontece é que no inverno, devido à agitação marítima, temos temporais intensos. Estes temporais o que vão fazer é remobilizar os sedimentos das praias e transportá-los para o largo, colocando na deriva litoral. Normalmente, num processo natural, no verão seguinte, estes sedimentos voltam a ser reposicionados na praia e a praia volta a ter a sua configuração natural. Mas como há este déficit sedimentar, de facto, vamos assistir à erosão costeira. Em termos de alterações climáticas, o que é que nós esperamos? Esperamos, então, que os temporais no futuro sejam ligeiramente menos intensos que na atualidade, o que seria uma boa notícia, porque, de facto, significaria que cada vez que ocorre um temporal, remobilizaria menos sedimentos das praias, mas a má notícia é que vão ser mais frequentes. Portanto, sendo mais frequentes, obviamente que vamos ter as praias em risco, como é evidente. Portanto, em termos futuros, o que nós podemos dizer é que as zonas que hoje têm, de facto, uma topografia baixa e que estão em risco, no futuro poderão estar com um recuo da linha de costa superior ao que têm atualmente. Como é que podemos proteger? Mais uma vez, aqui, ou vamos resolver o problema que temos criado com a artificialização dos rios, portanto, destruindo barragens, e também já se anda a falar nessa questão até por questões hídricas, ambientais, etc. Portanto, eventualmente, podemos voltar a ter mais sedimentos na zona costeira do que tínhamos no passado, o que é positivo. Ou então, indo mais uma vez para as medidas estruturais, e há uma série de situações, portanto, desde os chamados bypasses, que é repor sedimentos que ficam acumulados a norte dos porões ou dos molhos e repô-los a sul, portanto, repondo o que é o seu trânsito natural, desde fazer, mais uma vez, obras longitudinais aderentes que protejam a erosão, mas aí terminamos com as praias, deixamos de as ter, obviamente, tipo o que se passa na zona dos Moris, por exemplo. Podemos ter artificialização, a reposição de sedimentos nas praias, portanto, nós podemos ir buscar sedimentos a outras zonas, e um exemplo que ainda hoje, em conversa informal, o Paulo Ramalheira referiu, era o Porto Aveiro, que tinha um volume de sedimentos muito, muito significativo que repôs na deriva litoral, ou pode realimentar diretamente as praias, e, portanto, desta forma, fazer com que elas se mantenham mais tempo no futuro. Ou então, ainda uma medida que está também a ser, estudada e que parece ter realmente sucesso em termos de futuro, que são os recifes artificiais. Porque, tipicamente, se nós pusermos barreiras longitudinais, mas um pouco mais distantes da praia, portanto, ao largo, digamos assim, a agitação marítima não vai chegar à praia. Portanto, as ondas vão rebentar antes de chegar à praia e, portanto, quando chegam à praia, praticamente já não têm energia e não remobilizarão sedimentos. Portanto, estamos a falar, de facto, de estruturas longitudinais à praia, obras pesadas, submersas, mas que terão este efeito de proteger, efetivamente, as nossas praias. E que hoje também começa-se a vê-las como uma possibilidade também de exploração de energia, porque podem, simultaneamente, serem construídas com o objetivo de proteger as praias, mas também de explorar a energia associada à agitação marítima. Portanto, temos aqui, de facto, um conjunto de possibilidades, muitas delas, obviamente, intervenções pesadas com custos muito elevados, ou voltando também à questão de deslocalizar as populações das zonas que estão em risco, que é sempre uma questão que é impopular, que os políticos normalmente não veem com bons olhos, e que as populações, obviamente,
ainda veem com menos bons olhos, porque ninguém gosta de abandonar o que é a sua zona de conforto, onde cresceu, onde os seus pais cresceram, onde tem os seus bens. Portanto, obviamente, são situações muito críticas. Bem, muito obrigado. Foram abordadas muitas questões. Vamos agora passar para o Paulo Ramalheira, que ainda tem um bocadinho a ver com isto que temos a falar agora. E queria perguntar então ao Paulo, para que servem as dragagens na Ria de Aveiro, na sua opinião, e se o desassoreamento em curso é suficiente? Se não é, o que é que falta fazer? Obrigado, Sérgio, pela questão. Eu, antes de ir direto a essa questão, ainda gostaria aqui de retomar um bocadinho aqui o tema que o João Miguel Dias esteve aqui a falar, pelo seguinte: independentemente, digamos, do efeito, do crescimento, da subida do nível médio das águas do mar, ter efeito na nossa ria, digamos que hoje em dia, sendo uma situação decorrente da abertura ou do afundamento, digamos, da Barra do Porto, já temos algum efeito dessa subida do nível médio das águas no interior da ria. Porque eu estou convencido que, aliás, foi uma conversa que tive em tempos com o professor João Miguel Dias, que o nível médio das águas terá subido no interior da ria à volta dos 5 milímetros. Em termos médios, não sei se será esse valor, mas é quase desprezível, segundo penso. Em qualquer dos casos, por exemplo, na Avenida Marginal da Gafanha da Nazaré, em determinadas marés, sente-se o efeito da subida da água, porque a avenida fica completamente submersa. Isso é algo que preocupa os autarcas, quer da Gafanha da Nazaré, quer da Câmara, quer os autarcas do município de Ilhavo, porque efetivamente corrigir essa situação, e tal como o professor João Miguel Dias dizia há pouco, estas obras pesadas, claro que não pode ser uma junta de freguesia nem um município a suportar estas obras, porque elas são demasiado complexas e são demasiado caras para poderem ser suportadas por uma autarquia. Mas é algo que preocupa um bocadinho toda a gente, porque o efeito das marés, o aumento da amplitude das marés, tem já hoje efeitos em algumas das margens da nossa ria. Eu estou a falar na Gafanha da Nazaré, mas podíamos também falar aí de Ovar, ou falar da Mortosa, ou falar no município de Bagos, onde também existem alguns terrenos que são alagados por consequência do aumento da amplitude das marés. Bom, indo aqui à pergunta que o Sérgio estive a falar, já falei há pouco da questão das dragagens, já respondi um pouco a este tema, mas evidentemente as dragagens deveriam servir para libertar a ria de um conjunto de sedimentos que não são úteis e, portanto, limitam quer as atividades, quer o desenvolvimento do meio ambiente, não é? E, portanto, esta ação que está em curso na ria é uma ação desencadeada pela Polis Litoral da Ria de Aveiro, que pôs fim, digamos, a talvez 30 anos, não sei, a última grande intervenção que tinha sido feita na ria foi para aí há 30 anos, e portanto depois foram feitas coisas pontuais, os próprios municípios foram intervindo no sentido de resolver um ou outro problema, mas nunca de uma forma estruturada. Esta obra que está em curso, efetivamente, ela vai ajudar, mas não resolve o problema em si, porque o problema é mais complexo do que limpar simplesmente alguns canais de navegação e permitir que os canais de navegação estejam mais, passo o pleonasmo, navegáveis. O problema da nossa ria não reside apenas nos canais de navegação. Eu diria até que os canais de navegação eram aqueles onde até já se navegava, porque são canais de navegação e uma parte deles já eram navegáveis. Agora, eu chego ao Ovar, mas não consigo chegar à Marina do Ovar. Não consigo. Ou se tiver um barco na Marina do Ovar, não consigo tirar da Marina do Ovar. Eu tenho um barco aí na Associação Náutica da Torreira, e todos nós temos esta imagem do que se passa nessa marina, que é a única palavra que me ocorre é uma desgraça, não é? Quer dizer, é uma
É uma coisa que... Como é que se deixou chegar as coisas ao ponto em que a Marina foi engolida pelo lodo? Quer dizer, não existe, não é? Nós, enfim, vamos aqui para o lado, para esta parte sul da ria, e temos o mesmo problema. As marinas aqui ao longo das margens da ria, na Costa Nova, nas Gafanhas, têm o mesmo problema. As pessoas só conseguem entrar e sair da marina durante um período muito limitado de tempo, e isto tem-se agravado ano após ano. Ora, nós entendemos, eu penso que é mais ou menos consensual, que esta intervenção na ria tem que ter uma continuidade para resolver estes problemas que, no fundo, são problemas estruturais da nossa ria. Porque não adianta eu ter uma excelente autoestrada que faça uma ligação entre a Costa Nova e Ovar, por exemplo. Se depois eu não tenho acesso a nenhum ramal que me permita sair dessa autoestrada, e, portanto, eu faço uma autoestrada excelente, mas depois não tenho acessos de entrada e saída da autoestrada. Isto não pode ser, quer dizer, não estamos a criar valor de coisa nenhuma, a não ser para a empresa que ganhou a empreitada. E, portanto, nós temos que, todos nós, a sociedade civil, as autarquias, o governo, enfim, tem que mobilizar os meios que seja preciso mobilizar. Eu penso que estas coisas nunca deixam de se fazer por falta de meios, porque os meios, de alguma maneira, conseguem mobilizar-se, uma parte aqui, outra parte com fundos comunitários, e, portanto, é preciso ter o enquadramento certo para que estas coisas possam funcionar. Eu percebo isso, mas nós temos é que ter vontade política de resolver esta questão, e, portanto, nós precisamos de estar alinhados. E quando eu falo nós precisamos, não somos nós os quatro que aqui estamos, porque nós estamos alinhadíssimos nisso, tenho a certeza. Nós temos quem dirige, quem governa, quem decide, quem tem que fazer opções, tem que perceber que isto é fundamental para este ecossistema, nós aliviarmos esta carga de sedimentos que nos invadem permanentemente, fruto de um conjunto de consequências, algumas delas nós já aqui falámos, do porto, da própria natureza, da intervenção humana ou da ausência da intervenção humana. E, portanto, nós temos que fazer aquilo que, eventualmente, a natureza não é capaz de fazer sozinha, ajudando-a a libertar deste conjunto de sedimentos, que nos invadem, enfim, toda a laguna, mas em especial as margens. Portanto, resumindo, nós temos uma obra em curso, custa à volta de 20 milhões de euros, que ela está na fase final, embora com algum atraso, mas nós temos que ser capazes de sensibilizar quem decide, de sensibilizar quem manda, para que haja um desdobramento desta empreitada, para que haja uma segunda obra que complemente esta atividade que está neste momento em curso e devolva a vitalidade às margens da ria, que é bem necessária para que nós possamos desenvolver atividades náuticas, atividades de lazer, para que o turismo de natureza se possa desenvolver em boas condições e, no fundo, criar riqueza e prosperidade aos que aqui vivem. Muito obrigado, Paulo Ramalheira. João Dias, penso que o professor já respondeu, de certa forma, estas duas primeiras questões, como se formam as marés na Ria de Aveiro, porque é que são um problema, de que forma podem ser controladas, mas tinha aqui uma terceira questão que penso que tem muita pertinência. Faz sentido falar em ter uma marina oceânica na Ria? Ok, Sérgio, pronto. Eu vou discordar, porque eu acho que não respondi às duas primeiras questões. Ok? Portanto, eu tive algum cuidado em não fazer na resposta anterior que dei. Portanto, eu vou respondê-las, está bem? Porque, de facto, eu falei do que poderia acontecer em termos de alterações climáticas, não falei do que está a acontecer há pouco, e que o Paulo Ramalheira também até já abordou, e complementa a minha resposta, mas que eu gostaria de explicar melhor. De facto, a maré na Ria de Aveiro tem uma origem oceânica. Portanto, é pelo facto de termos uma maré que se propaga ao longo da costa portuguesa que vai depois propagar-se ao longo da Ria de Aveiro. E vai-se propagar como uma onda longa, amortecida, porque estamos a falar de um sistema de profundidade muito reduzida.
E a consequência que tem o facto de ser um sistema de profundidade muito reduzida é que o atrito vai ter um impacto muito grande na propagação da maré e, ao mesmo tempo, vamos ter um retardo muito grande, porque trata-se de uma onda longa e as ondas longas propagam-se com uma velocidade proporcional à profundidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós temos umas características da maré na embocadura que são completamente distintas do que são nas cabeceiras dos canais. Portanto, na embocadura da Ria de Aveiro temos uma maré tipicamente igual à da restante costa atlântica portuguesa, portanto, com ligeiras diferenças, porque a maré propaga-se sul para norte ao longo da costa, mas estamos a falar de diferenças de alguns centímetros. Mas conforme se propaga dentro da ria, efetivamente vai diminuindo a sua amplitude, porque de facto há atrito que dissipa energia, portanto, supostamente temos amplitude de maré nas cabeceiras dos canais menor do que temos na embocadura, e vai chegar mais tarde à cabeceira dos canais do que chega à embocadura, porque de facto há um retardo devido à propagação da velocidade dependendo da profundidade. Portanto, com isto que eu quero dizer, quer dizer que o que é expectável num sistema de águas pouco profundas como a Ria de Aveiro é que nas cabeceiras a maré tem uma amplitude menor do que tem na embocadura e haja então um atraso. O que é que tem acontecido no sistema? O que tem acontecido no sistema é que estas características têm mudado ao longo do tempo. De facto, devido, por um lado, ao aprofundamento natural do canal de embocadura, por outro lado, às dragagens desta zona, devido a interesses portuários, mas também à importante operação de desassoreamento que aconteceu na Ria de Aveiro no final da década de 90, nós temos efetivamente os canais principais de navegação mais profundos do que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. O que é que isto significa? Significa que a maré atlântica cada vez chega mais longe. Ou seja, cada vez temos marés de maior amplitude longe da embocadura. Quais são as consequências? Temos maré, portanto, por um lado temos marés de maior amplitude e a chegar mais cedo. Portanto, nós temos um retardo entre Aveiro e Ovar, por exemplo, cerca de 3 horas, atualmente. No passado já foi cerca de 4 horas, portanto está a chegar mais cedo, mas está a chegar de facto com uma amplitude muito significativamente superior. Na zona particularmente de Ovar, tem quase o dobro da amplitude que tinha há cerca de 30 anos atrás. O que é que isto implica? Implica que as praias-mar têm uma cota bastante superior ao que tinham no passado. Mas também implica que a baixa-mar tem uma cota bastante inferior à que tinha no passado. Estamos a falar de uma onda. Portanto, não só temos maior cota na zona de maré alta, digamos assim, como temos menor cota durante um período significativo de baixa-mar. Quais são as consequências? É que, de facto, estamos a ter problemas na Ria de Aveiro. Problemas já de inundações marginais, portanto não é preciso esperar pelas alterações climáticas. Hoje, quando temos marés vivas ou marés equinociais, tipicamente final de março e final de setembro, já temos zonas marginais muito importantes alagadas, como o polo um bocado frio, até a zona da Gafanha, o próprio Porto de Aveiro, o terminal de pesca longínqua, etc. Portanto, decorrente de termos marés de amplitude superior ao que tínhamos no passado. Se tivermos uma maré viva, numa situação de uma storm surge, obviamente já temos inundações muito importantes hoje, não é preciso esperar pelas alterações climáticas, e por isso é que já temos muitas obras feitas também de proteção na Ria de Aveiro. E temos o efeito oposto, é que temos em baixa-mar cotas muito menores. E essas cotas muito menores fazem com que todas as zonas de profundidade muito baixa estejam hoje a descoberto, ou com altura de água muito reduzida, em 2, 3, 4 horas da zona de baixa-mar do ciclo de maré, dificultando imenso que é a navegação da Ria de Aveiro. E por isso é que eu costumo referir muitas vezes que a Ria de Aveiro tem problemas de assoreamento, com certeza que sim, localizado, particularmente nas zonas de esportes, das marinas náuticas e de esportes pescatórios, que são zonas com uma hidrodinâmica muito baixa e, portanto, é mais fácil a retenção de sedimentos, mas não tem um assoreamento generalizado, porque a maioria dos canais até estão mais profundos. O que se passa é que, efetivamente, nas zonas pouco profundas, em baixa-mar ficam completamente a descoberto, porque a baixa-mar é muito menor do que era no passado. E, portanto, obviamente que depois há a necessidade, há a dificuldade de navegar em todas estas zonas, e há depois o que as populações, erradamente, dizem que a ria está toda assoreada e que tem
Mas, obviamente, uma dragagem controlada, portanto, pequenas obras, não operações de grande envergadura, porque as operações de grande envergadura vão ter normalmente o efeito de tornar a ria mais profunda, e ao tornar mais profunda vão aumentar a amplitude da maré e vão piorar o problema que temos atualmente. Okay? Portanto, temos que ser muito seletivos, intervir nas zonas que de facto têm problemas na atualidade, mas com volumes dragados relativamente pequenos para não alterar a hidrodinâmica, porque senão a própria dragagem vai trazer o efeito que nós queremos evitar. Okay? Para além de trazer mais intrusão salina. Em relação à questão de se faz sentido ter uma maria oceânica na ria, eu diria que faz. De facto, é um dos problemas que afetam o turismo e o desenvolvimento local, é que a maioria das embarcações ou navios, embarcações de recreio, vamos dizer assim, que passam ao largo de Aveiro, não entram na ria, não têm onde ficar atracadas. Portanto, o que significa que há aqui um potencial turístico muito grande que está a ser perdido, turístico e económico, porque de facto ainda há muitas embarcações de recreio, de náutica de recreio, que passam de facto ao largo de Aveiro e que não usufruem deste sistema porque não conseguem entrar, não conseguem atracar, não conseguem navegar. E depois, em relação a esta questão de navegar, eu mais à frente falarei um bocadinho também sobre um projeto que temos em curso e que pode ser interessante nesta vertente. Em relação à localização ou não desta marina, obviamente teria de ser perto da embocadura, portanto, penso que não é novidade que existem intenções do passado e que estão novamente a ser avaliadas na zona em frente, portanto, no canal de Mira, em frente ao posto costeiro, instalar uma infraestrutura. Portanto, há estudos nesse sentido, há eventualmente uma intenção de essa obra poder avançar, agora terá que avançar sempre com estudos de impacto ambiental que permitam avaliar se a construção desta marina oceânica não traz outros impactos à Ria de Aveiro que sejam indesejáveis. Mas dos estudos preliminares em que eu já participei e das indicações que tenho, eu diria que se for uma obra pequena, não a obra megalómana que foi falada há cerca de 20 anos atrás, mas uma obra mais pequena, mais moderada, que existem condições para não ter grande impacto no sistema e, de facto, permitir ter esta oferta extra para a Ria de Aveiro, trazer outras populações e outras aqui ao sistema. Muito obrigado. Tenho de dizer que, de facto, tinha razão. Há pouco só mencionou a questão das marés, mas, e agora, pela sua resposta, deu para perceber que, de facto, havia muito mais para dizer. Foi desatenção minha, peço desculpa. Não tem problema nenhum, Sérgio. Bem, vou passar agora a palavra ao Paulo Ramalheira para lhe perguntar o seguinte. O turismo representa um risco para a preservação da ria? E de que forma pode a comunidade em torno da ria contribuir para a proteção deste ecossistema? Sérgio, esta questão é muito pertinente e pode significar alguns mal-entendidos. Bom, o turismo não representa perigo nenhum. Nada representa perigo desde que seja feito com conta, peso e medida, não é? Evidentemente, se nós deixarmos construir uns barracos ao longo das margens, de qualquer maneira, como já aconteceu no passado, se não tivermos regra na forma como fazemos o ordenamento das margens da ria, por exemplo, evidentemente que isso não é benéfico nem para a ria, nem para o turismo, quer dizer, não tínhamos ilusões acerca disto. Agora, eu penso que está neste momento afastado de toda a possibilidade de nós termos, de uma forma generalizada, um crescimento desordenado em torno da ria, seja a que nível for. E, portanto, eu diria que o turismo, se crescer de uma forma sustentável, eu acho que nós temos na estrutura de quem decide as atividades turísticas pessoas competentes, capazes de fazer esta avaliação, e às vezes até se faz esta avaliação por excesso, não por defeito nesta altura. Eu penso que se criou uma consciencialização em torno da necessidade de preservar os ecossistemas, e a Ria de Aveiro é um exemplo disso. Eu acho que no passado fizeram-se imensos disparates, não só aqui na Ria de Aveiro, mas um pouco por todo lado, nesses parques naturais que há para aí. Nós temos em Viana do Castelo um edifício que há de ser demolido, não sei quando, mas
porque se entendeu a determinada altura que o edifício era útil ali, de facto não é útil nem à paisagem, nem ao ambiente, nem aparentemente a nada. E, portanto, nós, esse tempo acho que já passou, nós estamos hoje a viver numa outra realidade, há muito mais consciência das coisas, os nossos governantes hoje em dia têm muito mais sensibilidade para estas questões do que aquilo que tínhamos há 30 anos atrás, não tenho a menor dúvida. Hoje, ter uma consciência cívica em defesa do ambiente, eu penso que é uma coisa mais ou menos curricular e obrigatória para quem se decida a um cargo de direção, de gestão, um cargo político, enfim, há esta consciência cívica e, portanto, a RIA pode perfeitamente conviver com o desenvolvimento turístico. Eu acho que até, em algumas circunstâncias, o desenvolvimento turístico pode ser útil para recuperar... Vamos aqui dar um exemplo. O João Miguel Dias falou há bocadinho do Salgado de Aveiro, que é toda aquela zona ali, aquele miolo da ria ali à volta da cidade de Aveiro. Está tudo abandonado. Eram marinhas produtivas de sal, depois algumas delas foram convertidas para piscicultura, hoje em dia estão completamente abandonadas. E o que é que resulta desse abandono? Resulta que depois aqueles muros de retenção das próprias marinhas se vão degradando, aqueles tapumes de madeira não são repostos, aqueles sedimentos vêm para o leito e quando vêm para o leito, acabam por se consolidar no leito da ria e gerar aquilo que nós estamos aqui desde há pouco a falar, que é o tal assoreamento. E aqui não é aquela percepção que resulta, de facto, da amplitude das marés. Aqui é mesmo um efeito do facto daqueles sedimentos terem saído dos muros de retenção, das motas de retenção das marinhas e terem vindo para o leito. Ora, o turismo pode ser útil. Há aqui alguns bons exemplos aqui na cidade de Aveiro, de algumas marinhas que foram recuperadas, umas para fazer umas praias, outras para fazer uns banhos de lamas, outras para fazerem para conterem umas embarcações que servem de quarto de hotel, enfim, eu acho que o nosso tecido empresarial é muito criativo e se tiver a oportunidade de pôr a mão nestas coisas, o fará com qualidade, porque nós temos alguns projetos que são feitos ao longo da nossa ria, que neste momento têm que ser avaliada naturalmente por quem decide, pelas autoridades, mas hoje em dia a capacidade crítica das pessoas, do cidadão que olha e gosta ou não gosta, é enorme. E hoje em dia já não começa a haver lugar para fazerem coisas que possam gerar contestação generalizada por parte das pessoas. E, portanto, eu acho que nós precisávamos era de um programa integrado destas coisas, que promovesse e que proporcionasse o desenvolvimento destas coisas. Um programa que atraísse algum investimento a estas coisas, porque eu sei que há aqui alguns empresários a título individual que vão fazendo uma coisa aqui, outra ali, coisas pontuais, mas era preciso que houvesse um programa, no fundo era preciso que alguém olhasse para a ria no seu todo e isso conduz-nos aqui a uma outra questão que depois eu acho que nós podíamos falar aqui um pouco mais abaixo, mas eu reservo-me então para falar nela quando chegar aqui a minha vez, nesta pergunta que o Sérgio depois me há de fazer. Resumindo, eu acho que o turismo e o ecossistema são compatíveis. Nós temos é que, de alguma forma, saber como fazer essa compatibilização, porque estou seguro, se conseguirmos fazer as coisas funcionarem, nós vamos gerar valor e vamos gerar riqueza para a nossa região e prosperidade para as pessoas que aqui moram. Muito obrigado. No fundo, é preciso um equilíbrio, não é? Entre a questão turística e a proteção do ecossistema. Professor João Dias, fala-nos um pouco sobre os projetos que o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro está a desenvolver no âmbito da Ria de Aveiro. E já agora, fala-nos também sobre a aplicação HidroRia, para que serve e como funciona. Certíssimo, Sérgio. Bem, em relação a projetos, nós temos de facto estar envolvidos num número significativo de projetos, em que basicamente entramos, na maioria deles,
em termos de competência de modelação numérica. Portanto, nós, de facto, desenvolvemos modelos que permitem simular a hidrodinâmica, a qualidade da água, a morfodinâmica, etc. Portanto, vários dos processos e variáveis dentro da Ria de Aveiro, e temos usado realmente estas ferramentas e estes conhecimentos, na maioria das vezes, em projetos que eu entendo que são do interesse da sociedade. Como eu disse no início, portanto, este é um bocadinho o nosso objetivo em termos de núcleo de investigação, é realmente ter uma investigação bastante aplicada e que possa servir à sociedade. Dentro desses projetos eu destacaria aqui talvez 3, 4, e deixaria o Hidro-Ria e um que está em curso um bocadinho mais para o fim. Portanto, um projeto que teve, que eu acho que é bastante importante para a região e que, apesar de estar concluído, nós continuamos a trabalhar nessa vertente, foi o projeto Adapta Ria. Foi feito em conjunto também com o Departamento de Ambiente e Ordenamento, com o Departamento de Engenharia Civil e com o LNEC, em que tentámos, efetivamente, estudar o impacto das cheias na Ria de Aveiro, em cenários presentes, em cenários futuros de alterações climáticas, em que avaliámos todas as zonas de risco em diferentes condições, quer em cheias fluviais, quer marinhas, quer efeitos combinados, e, portanto, é um conjunto de informações que está disponível para as populações, para as entidades, em que, de um ponto de vista, é informação bastante relevante e atual, porque permite, efetivamente, identificar tudo o que está em risco e vai estar em risco no futuro. Um segundo projeto que temos estado envolvidos e que eu acho também que tem uma importância grande, nomeadamente até na questão socioeconómica que o Paulo também tem vindo a referir, e bem, que foi o projeto Aquimap. O projeto Aquimap é um projeto exclusivamente feito pelo meu grupo de investigação, que não foi exclusivo para a Ria de Aveiro, portanto foi aplicado a todos os estuários e lagunas de Portugal, em que tivemos como objetivo identificar, através de simulação, todas as variáveis pertinentes, identificar as zonas com maior potencial para a exploração da aquacultura em todos estes sistemas lagunares. De facto, o desenvolvimento da aquacultura é uma necessidade nacional. Nós não temos a capacidade de capturar, o pescado que necessitamos para nos alimentar. Nós somos uma espécie, somos um povo que, de facto, tem um consumo de peixe per capita muito superior ao da maioria dos países e, como tal, não temos capacidade de autossuficiência em termos de pesca. Portanto, a aquacultura surge como um recurso e uma alternativa fundamental. Pode ser feita ao largo ou pode ser feita dentro destas águas interiores, mais protegidas. E o que nós tentámos então fazer foi mapas das variáveis físico-químicas e biológicas e depois desenvolver um índice de exploração que condiciona ou conjuga todas estas variáveis em simultâneo para identificar dentro de cada um destes sistemas quais são as zonas mais produtivas e de melhor potencial de exploração aquícola e temos estes resultados também disponíveis para toda a sociedade e entendemos também que aqui é um contributo bastante importante. Em termos de Hidro-Ria, o Hidro-Ria de facto foi uma ideia que nós desenvolvemos de forma pro bono, portanto, não foi um projeto financiado, foi uma ideia que nós tivemos de colocar ao serviço das populações o conhecimento que tínhamos adquirido ao longo do tempo. Com que objetivo? Como já temos vindo aqui a referir, quer eu, quer o Paulo Ramalheira, de facto há uma grande dificuldade de navegação hoje na Ria de Aveiro. Portanto, quer devido, por um lado, ao assoreamento local, quer, por outro, ao aumento considerável da amplitude de maré. E, portanto, considerando que a maré não tem as mesmas propriedades em todo o sistema, é muito importante para os navegadores, e não só, mesmo até para investigadores, quando fazem a sua colheita de amostras de água na Ria de Aveiro, enfim, todas as pessoas que pretendem usufruir do sistema precisam de conhecer com detalhe a hora da maré em cada local, porque ela, de facto, diverge muito local para local. E o que existia no passado é, basicamente, temos as previsões do do Instituto Hidrográfico para o marégrafo da Barra de Aveiro, para a entrada da Ria, e essas estão atualizadas, mas o que estava disponível ao público para o Instituto Hidrográfico para o interior da Ria de Aveiro resultava de levantamentos de 1987 e 88. Portanto, com diferenças muito grandes de amplitude de maré e de fase, ou seja, da hora da sua ocorrência. Nós, fazendo uso de um conjunto, por um lado, de dados monitorizados, por um lado pelo meu grupo, por outro também de alguns trabalhos em que eu tenho participado como consultor, inclusive também alguns do Porto de Aveiro, que devido à última obra de extensão do molho teve um contrato ou uma obrigação de monitorizar o nível de maré na Ria de Aveiro em 5 marégrafos durante 5 anos. Portanto, usando todo esse conjunto de dados, por um lado, dados atualizados, alimentámos os nossos modelos e com os nossos modelos conseguimos prever a maré para todo o sistema. Então o que nós fizemos foi para todos os cais pescatórios e marinas de recreio desenvolver uma aplicação telemóvel que corre offline, portanto não precisa de internet, só precisa de internet no momento da instalação,
para fazer a previsão de maré para o futuro, para cada um destes locais. Portanto, sempre a hora de baixa-mar e praia-mar, local a local. O que permite, de facto, que seja possível às pessoas usufruírem da ria com outra qualidade. O problema que isto tem, e já com toda a honestidade, é que só corre em plataformas Android. Portanto, não corre em iOS, portanto, não corre no smartphone. Porque, de facto, como eu disse, isto não foi um projeto que tinha sido financiado, isto foi feito apenas com o conhecimento e com o know-how que nós tínhamos, e não tínhamos ninguém com capacidade para programar em iOS, portanto, pode ser que um dia alguém esteja disponível e nos financie para estender também o Hidroria para outras plataformas. Para além do Hidroria, e em seguimento do Hidroria, talvez com um complemento, e fazendo ligação também à questão que eu referi há pouco, da dificuldade até de quem vem de fora navegar na Ria de Aveiro, nós estamos também neste momento a desenvolver um novo projeto, que eu acho que é bastante interessante, que é o CISMAR, que é desenvolvido em conjunto com o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, com a sua unidade de investigação Coligimédia e com uma empresa de Lisboa, que é a Hidromod, em que estamos a fazer algo que vai para além do Hidroria. Portanto, o Hidroria, de facto, só permite dar-nos apenas as cotas de maré para cada instante. Nós, com o CISMAR, estamos a desenvolver uma plataforma de rotas partilhadas. O que é que isto significa? Significa que estamos, neste momento, com o apoio de duas associações náuticas da Zona do Alvar, da NAV e da Cenário, mas também da APARA, que também já aqui foi referida hoje, também são nossos parceiros neste projeto. O que fizemos foi instalar um conjunto de embarcações, umas sondas, uns sensores, basicamente do nível de água, da profundidade, com GPS, em que os utilizadores, conforme vão navegando no seu dia-a-dia na Ria de Aveiro, estão a fazer uma monitorização do fundo da Ria de Aveiro, que é transmitida via telemóvel em tempo real para o nosso sistema. Com isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer a recolha de um conjunto significativo de rotas partilhadas. Temos a informação do navegador, sabemos qual é o calado do barco e, portanto, sabemos que aquele navegador passou numa determinada trajetória, num determinado instante. Como temos os nossos modelos de previsão de maré, conseguimos ir à altura total da coluna d'água que foi medida pela sonda que está nestas embarcações, retirar o que é o contributo de maré e, portanto, ficamos com a profundidade medida em tempo real por todas estas embarcações que andam no dia-a-dia na Ria de Aveiro. O que é que fazemos a seguir? Temos uma plataforma que permite ao utilizador, portanto, está em desenvolvimento, ainda não está disponível ao público, a plataforma vai se chamar Routinav, em princípio, e vai permitir que o utilizador defina os seus dados, portanto, o calado da sua embarcação, e diga que quer partir, vamos supor, da Marina da Ange, ou da Marina do Clube de Vela da Costa Nova, e quer ir até Ovar. Diz a hora de partida, diz ponto de partida e ponto de chegada, e a aplicação vai-lhe definir um trajeto que ele pode fazer. Ou seja, vai ser uma espécie de um GPS para a Ria de Aveiro. Só que é um GPS com a particularidade de termos em conta a profundidade. Nós, quando usamos GPS nos nossos carros, ele não se preocupa, a estrada sobe-se, desce, porque o carro passa em toda a parte. Aqui não, como nós só podemos navegar em determinadas zonas, em determinados horários, está a ser feita a previsão de maré, sempre em tempo real, que permite perceber se a embarcação vai ou não poder passar nesta zona. Okay? Portanto, é um produto de mais-valia que nós pretendemos, no fim do projeto, que esteja apto a funcionar, que permitirá, obviamente, que pessoas que venham de fora possam navegar na Ria de Aveiro. Hoje, a maior parte dos canais não são navegáveis, exceto para grandes especialistas. Particularmente em zonas tem períodos de praia-mar, vêm-se lençóis de água. Nós não sabemos onde está o canal, devido ao estado de deterioração da zona central da Ria. Muitas vezes é possível estar a navegar em cima de uma mota anterior ou até de um muro e partir uma hélice, ter um acidente náutico, etc. E, portanto, nós vamos disponibilizar este conjunto de rotas que permitirá que toda a gente possa navegar dentro do sistema. Tem ainda uma vertente que apoia também o turismo, é que nós depois queremos que isto é uma plataforma que pode crescer. Nós podemos começar a pôr dentro desta plataforma locais de interesse dentro da Ria. Se há alguém que quer observar aves, nós podemos ter dentro desta plataforma quais são os sítios de observação predominante de aves. Então a pessoa pode prever e saber como é que pode chegar a esses locais. Pode ser alguém que quer fazer vela ou quer fazer remo, saber as condições. Alguém que pode só querer usufruir da paisagem da Ria de Aveiro. Quais são as zonas com a paisagem mais interessante? Podemos pôr aqui em cima disto uma vertente de gamificação, portanto, de desafios, que a pessoa possa
usar a Ria de Aveiro, temos desafios. Portanto, isto pode ser, de facto, uma mais-valia para o desenvolvimento turístico da região e para as comunidades locais, obviamente. Portanto, eu penso que este é um projeto, se calhar, que quando terminar, que será muito interessante também aqui para a região. Muito obrigado pela sua exposição. De facto, iniciou-nos aqui um conjunto de projetos muito inovadores e muito interessantes e com uma grande utilidade prática para qualquer pessoa, não só para especialistas da RIA, como o professor disse, mas para qualquer pessoa, para o comum dos mortais. Paulo Ramalheira, na sua opinião, é necessário que outras entidades, por exemplo, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, se envolvam mais nesta batalha de defesa da RIA? E será que não falta um órgão com competências de gestão? Pegando um bocadinho no que já disse noutras intervenções. Eu vou começar pela parte final, não é? É evidente que falta, não é? Nós precisamos ter um órgão de gestão da RIA, um órgão de gestão integrada da RIA, que olhe para a RIA em todas as suas componentes e que não seja uma coisa sectorial. Porque nós hoje em dia, se quisermos fazer alguém que precise fazer um projeto na RIA, e eu acompanhei há relativamente pouco tempo um projeto que vai surgir proximamente na nossa RIA, tem que percorrer uma via sacra de autorizações que é completamente incomportável, digamos que só por muita persistência dos empresários, dos dinamizadores destes projetos, é que as coisas seguem em frente, porque de facto é uma via sacra enorme. Mas depois não é só isso. Depois a questão é que quando nós não temos uma tutela efetiva sobre as coisas e, portanto, nos limitamos a dar uns palpites, depois nunca ninguém quer assumir a responsabilidade das coisas porque pode aparecer alguém a dizer lá mais à frente que afinal que já não pode ser. E, portanto, nós precisamos urgentemente... A RIA não tem dono. Supostamente será o Ministério do Ambiente que tem a tutela da RIA, mas depois tem uma tutela parcelar, porque depois a Direção-Geral das Pescas também tem uma outra tutela, a Secretaria de Estado do Desporto tem outra. Enfim, para se fazer qualquer coisa na RIA é sempre muito difícil. É muito difícil e nunca conseguimos perceber exatamente o que é que se pode fazer. Ora, nós precisávamos ter um órgão, e tem que ser um órgão aqui, tem que estar localizado aqui, não pode ser um órgão de gestão da RIA de Aveiro que esteja depois em Lisboa ou no Algarve. Não pode ser. Tem uma gestão da RIA que tenha presente, que incorpore os diferentes interesses que existem na RIA. Os pescadores, a náutica de recreio, o turismo, a construção naval. E depois temos aqui, mesmo à mão, a Universidade de Aveiro, que pode técnica e cientificamente assessorar esse órgão de maneira que as decisões que possam ser tomadas por ele possam ser respaldadas num conjunto de avaliações científicas e técnicas que permitam tomar as decisões certas e não impliquem que as pessoas tenham que, para fazer qualquer coisa aqui na nossa RIA, tenham que passar por um conjunto de obstáculos e ouvir sistematicamente nãos até conseguirem, depois de uma forma definitiva, arranjar alguém que se responsabilize por dizer um sim. O que às vezes é muito difícil. Claro que isto é também a melhor forma de se evitar que possam surgir alguns projetos na RIA que não tenham qualidade. Porque se nós tivermos um conjunto de peritos, não é? Que façam a avaliação daquilo que se quer fazer na RIA, que estudem a RIA e que depois possam tomar decisões sobre aquilo que se faz na RIA, nas suas mais variadas frentes, as obras do assoreamento, os licenciamentos, o que é para navegar e não é para navegar. Eu não sei se eventualmente nesta obra de desassoreamento está a ser feita, como o João Miguel Dias já disse há bocado, há canais que eu navego ali para a zona da Bastida, por aí, com 7 metros de profundidade. Nem é necessário ter aquilo. Não é necessário. O João Miguel conhece também, com certeza, esses canais. Porque, por efeito daquelas razões que ele já aqui disse. E depois, claro que por vezes também depois ficamos com aquela percepção errada do assoreamento, quando no fundo o que temos aqui é o efeito da maré, da amplitude de maré a fazer-se notar. Sobe muito,
e desce muito. E, portanto, quando desce, expõe aquelas zonas que, por vezes, que estão agora assoreadas, efetivamente, porque a maré desceu, mas que em circunstâncias de normalidade não estariam e até seria talvez possível navegar sobre elas. Bom, em qualquer dos casos, é muito importante nós começarmos a pensar quem decide, nós podemos ajudar à reflexão, mas quem decide, quem politicamente toma as decisões, começar a pensar em ter aqui um órgão de gestão integrada da RIA, que olhe para a RIA no seu todo, que incorpore os vários interesses e as várias frentes que existem ao longo das margens da RIA e que possa tomar decisões sobre aquilo que aqui se passa. Mas eu voltava a frisar este aspecto porque me parece importante. Não adianta se houver uma decisão ministerial de criar um órgão de gestão da RIA, mas se depois esse órgão ficar na Expo ou em Lisboa, não adianta muito isso e depois forem buscar uns consultores à Holanda enfim, a uma universidade inglesa e tal, não adianta muito isso, quer dizer, tem que ser aqui, tem que ser as pessoas daqui, tem que ser com a Universidade de Aveiro, não precisamos, ou outras daqui da nossa região, mas a Universidade de Aveiro tem um departamento de Física, tem um departamento de Ambiente, nós temos cá tudo, não é? Temos cá tudo que é preciso para termos um órgão de gestão integrada da RIA, que seja capaz de dar resposta àquilo que são as nossas necessidades de desenvolvimento hoje, seja capaz de dar resposta àquilo que são as ameaças que o clima nos dá hoje. E, portanto, nós temos que ter esse órgão a funcionar o mais brevemente possível. Bem, relativamente à CIRA, eu acho que a CIRA podia ser o embrião deste órgão, mas eu, sinceramente, não vejo na CIRA essa vocação de querer tomar conta. Provavelmente não está em questão as pessoas, naturalmente, porque está em questão as suas atribuições, porque não vejo a CIRA com essa capacidade de mobilizar, digamos, o seu dinamismo, a sua ação para esta nova frente que seria a RIA. Fazem alguma coisa, faz-se alguma coisa, mas eu acho que é muito pouquinho e, portanto, não vai lá com a CIRA. A Comissão de Coordenação da região Centro, enfim, agora tem um papel diferente daquele que tinha no passado. Eu acho que no âmbito daquilo que é a Comissão de Coordenação da região Centro, eventualmente na sua dependência, mas é preciso encontrarmos um modelo certo, adequado, que permita que não se vá criar aqui mais uma estrutura que depois fique na dependência de 2 ou 3 ministérios e que depois resulte em mais meia dúzia de gabinetes, mais meia dúzia de empregos para uns amigos e tal, e que não resolva aquilo que são os problemas efetivos da nossa RIA. Muito obrigado. Agora passamos para uma segunda parte, em que vou fazer uma pergunta para ambos os oradores e pronto, é um momento de reflexão pessoal em que podem acrescentar outro tipo de coisas que não falaram nas respostas anteriores. Portanto, a pergunta, para começar, o professor João Dias: que problemáticas consideram importantes e que desafios se apresentam para o futuro da nossa RIA? Obrigado, Sérgio, por esta oportunidade. Assim, pronto. Os desafios, obviamente, são imensos e nós temos, acho que depois desta quase hora e meia de conversa, são claros para todos. Portanto, é difícil não estar a repetir alguns deles, mas pronto, seja como for, eu penso que alguns desafios, do meu ponto de vista, mais importantes, de uma forma muito, muito sintética, são, obviamente, a navegabilidade, porque é do interesse da maioria das atividades que podem ser executadas dentro da RIA de Aveiro. A questão das inundações marginais e perda de território será, obviamente, um desafio também que é fundamental abraçar no futuro. A questão do abandono da exploração de salgado, toda a zona central da RIA de Aveiro, eu acho que é um desafio, mas que já é uma causa perdida. Portanto, vejo com muita dificuldade face à área imensa e ao estado de degradação que chegou, que seja possível de intervencionar. Pelo menos globalmente. Obviamente que poderemos ter sempre zonas particulares, como até há um bocado o Paulo referiu bem, algumas pequenas áreas que estão a ser exploradas para fins turísticos, para exploração até da aquacultura, etc., mas não na globalidade. Penso que isso será quase impossível, se não mesmo impossível.
Toda a questão de intrusão salina e impacto nos campos agrícolas é também um problema muito, muito grande da região, um desafio grande, que se espera que finalmente possa vir a ser completado o famoso dique do Baixo Voga Lagunar, que resolva este problema, porque temos ali terrenos de facto de grande capacidade e de grande potencial de exploração agrícola e que sistematicamente vão sendo alagados por água salgada. Portanto, estes penso que são alguns dos desafios que nós temos. Nunca esquecendo que estamos num sistema dinâmico que continua permanentemente em evolução, quer o homem intervenha, quer não intervenha. Portanto, e contra a natureza é muito difícil nós termos a capacidade de intervir. O que é que eu gostaria de ver acontecer num futuro próximo? Gostaria de ver acontecer uma coisa que eu já... Portanto, duas coisas que eu venho, talvez nos últimos 15 anos, sempre tenho a oportunidade a falar nelas, nomeadamente junto até dos presidentes de Câmara, do Porto de Aveiro no passado, etc., que é, por um lado, a necessidade de uma pequena draga permanente na Ria de Aveiro, como o Paulo também já hoje aqui referiu, que acho que é a solução para assegurar a navegabilidade. Não são as grandes operações de dragagem que a Ria necessita. Necessitava, de facto, uma pequena draga que estivesse em permanência na Ria, que estivesse 2-3 meses no canal de Mira e limpasse os acessos aos portos de recreio, aos cais pescatórios, fosse 2 ou 3 meses para o canal de Ovar e fizesse o mesmo, voltasse ao canal de Ilha e limpasse novamente, que andasse em permanência, porque acho que o custo não seria nada quando comparamos depois com as grandes intervenções de dragagem que vamos fazendo, portanto seria um custo muito menor e permitiria ter o sistema sempre navegável. Portanto, essa seria uma questão muito importante. Uma segunda questão muito importante que eu acho que é fundamental para a Ria de Aveiro seria uma rede de monitorização de variáveis físico-químicas. Nós sempre nos deparamos com a dificuldade da ausência de dados. Não é possível fazer estudos sem dados. Nós fazemos modelação, mas a modelação requer dados para calibrar os modelos, para os validar. Portanto, não podemos de forma alguma fazer modelação sem dados. Precisamos de dados para forçar os modelos. E, portanto, estarmos no ano 2020 e haver um marégrafo na Ria de Aveiro, na sua embocadura, e não haver uma única estrutura mais de monitorização de dados é lamentável. Nós precisávamos, no mínimo, 2, 3 estações em cada um dos canais, que permitisse a monitorização em contínuo, que permitisse, quando nós queremos discutir os problemas da Ria de Aveiro, que não o fizéssemos com base em percepção, mas que fizéssemos com base em realidade, em factos, em números. Portanto, acho que isso é indispensável. Não temos, em 2020, a monitorização dos rios que desaguam da Ria de Aveiro. Ninguém sabe qual é o caudal de cada um dos rios que está a desaguar na Ria em cada instante. Não sabemos o que é que estes rios estão a transportar para dentro do sistema. Não sabemos quantidade de nutrientes, não sabemos se trazem poluentes, não sabemos rigorosamente nada. Portanto, acho que isto são questões que hoje, na fase da tecnologia em que vivemos, em que temos sensores de baixo custo disponíveis, seria muito fácil à CIRA ou às câmaras municipais, até com a ajuda de Porto de Aveiro, criar meia dúzia de estações de monitorização na Ria de Aveiro que permitissem ter um histórico de dados, que era um legado para o futuro, todos os que permitem e quererão estudar a Ria no futuro. Finalmente, um desafio que não é exclusivo da Ria de Aveiro, mas que eu gostaria muito que este país o abraçasse de uma forma diferente, e todas as suas entidades públicas, que seria, quando fazem estudos, tivessem como privilégio a qualidade da equipe técnica e dos resultados que serão obtidos, em vez de terem como critério único o preço, ou seja, o custo. Lamentavelmente, nós continuamos a desperdiçar dinheiro em Portugal, a fazer estudos, a fazer obra, muitas vezes sem as melhores condições, sem as melhores equipes, apenas olhando a tostões. Mais vale, por vezes, gastar um pouco mais, mas fazer uma obra que é, de facto, útil às populações, que resolve os problemas, em vez de gastarmos o dinheiro disponível, muitas vezes de forma inconsequente. Ou seja, desbaratando o que é o erário público, porque fazemos a obra muitas vezes e os resultados depois não existem. Portanto, estas seriam talvez as minhas reflexões que eu deixaria aqui nesta fase. Muito obrigado. Paulo, tem a palavra. Evidentemente que eu partilho tudo isto que foi dito aqui pelo João Miguel Dias. São preocupações que nos tocam, evidentemente, a todos nós que estamos da Ria. Mas eu gostaria de acrescentar aqui mais 2 ou 3 aspectos que são também, do nosso ponto de vista, relevantes. Há uma preocupação que nós temos, evidentemente, que
partilhamos praticamente com toda a gente, que são as alterações climáticas e, portanto, aquilo que o João Miguel Dias acabou aqui de falar, esta monitorização que é essencial para fazermos uma avaliação das consequências das alterações climáticas e dos seus efeitos no ecossistema da ria, só é possível fazer de uma forma científica se forem respeitados um conjunto de princípios enumerados agora aqui pelo professor João Miguel Dias, porque, efetivamente, se não fizermos isso, andamos a tentar acertar. Se não tivermos dados que nos permitam fazer projeções com base naquilo que acontece hoje em dia, naturalmente vamos tentar acertar no alvo. Às vezes acerta-se, outras vezes não, mas a base científica acaba sempre por ser muito baixa. E, portanto, isto é uma preocupação que nós temos e que partilhamos praticamente com toda a gente. Eu acho que não há ninguém que gostaria, que não tenha hoje em dia este tipo de preocupação. A navegabilidade, que também já foi falada aqui pelo João Miguel Dias, é um aspecto relevante para o desenvolvimento daquilo que é o futuro da ria digamos, e alguns aspectos de desenvolvimento económico estão associados a esta navegabilidade, porque se não tivermos acesso às marinas das associações náuticas, e não estou a falar da marina oceânica, das associações náuticas que são um negócio, entre aspas, diferente daquilo que é uma marina. As associações náuticas são clubes náuticos de pessoas que gostam da ria e que têm ali a sua embarcação para navegar basicamente na ria e, portanto, são pessoas que ficam coartadas dessa possibilidade com esta questão da falta de navegabilidade. Mas depois há aqui outros desafios que eu acho que são muito relevantes. Desde logo o Porto Aveiro. O Porto Aveiro é um desafio que nós temos que enfrentar e o Porto Aveiro tem que ter essa consciência de que há um limite para a sua expansão, pelo menos no interior da laguna. Não sei se para o mar é possível fazer essa expansão ou não, mas até porque os efeitos de qualquer coisa que o Porto faça acabam sempre por ter consequências depois praticamente em toda a laguna. E, portanto, este é um desafio, este compromisso que nós temos que ter entre aquilo que é o desenvolvimento do Porto, que é necessário, aliás, que é útil ao desenvolvimento da nossa região, que garante emprego a centenas, milhares de pessoas, direta e indiretamente, que é uma porta de entrada e de saída, não só para Portugal, mas também para a Espanha. Nós temos uma autoestrada e uma via férrea que vão até ao Porto de Aveiro e que depois nos projetam no fundo pela Europa e, portanto, agora é preciso Porto com alguns dos problemas que nós aqui hoje já enfrentámos de uma forma muito expressiva, o efeito das marés, o efeito da amplitude das marés, os retardos, enfim, tudo isso. Depois a questão da marina oceânica, eu estou de acordo com o João Miguel Dias, nós precisamos ter aqui efetivamente uma marina, eu penso que alguma coisa está a passar-se alguma coisa agora, portanto esta realidade da marina num formato diferente daquele que foi projetado há 20 anos atrás, mas uma marina é útil, só para ficarem com uma ideia, eu penso que o ano passado, este ano foi um pouco atípico, mas o ano passado houve mais de 600 contactos de embarcações de recreio, e quando falo em embarcações de recreio falo de veleiros e de iates a motor de 40 pés para cima, isto é, de 15 metros para cima, fizeram contactos com o BTS do Porto Aveiro, perguntando, porque veem que de facto nas cartas existe aqui um porto, mas não há referências nos almanacos à existência de uma marina oceânica, e portanto, se podiam entrar, se têm condições de entrar, e portanto, e nós não temos essas condições, e eu acho que nos faz falta ao desenvolvimento aqui da nossa região, é útil, vai criar emprego, vai criar riqueza, porque não é só os barcos que entram e que saem, é também as manutenções que se fazem, portanto nós temos que ver isto de uma forma integrada. Uma embarcação que passa aqui ao largo com uma avaria, enfim, se entrar aqui acaba por trazer algum valor a quem faz a reparação de um radar, a quem faz a reparação de uma hélice, enfim, há aqui uma cadeia de valor enorme que se pode gerar se nós tivermos aqui uma marina. E, portanto, ela é necessária, é útil. Evidentemente que não vai ser a marina, estamos a falar de coisas diferentes, não é um projeto imobiliário com uma marina, pode ser uma marina com um projeto imobiliário agregado. Se for assim,
que eu acho que vai ser, eu acho que a Marina é bem-vinda. Depois, temos aqui um conjunto de outros projetos que eu gostava que surgissem na nossa RIA, porque eles nos vão aqui aportar algum valor. Desde logo, nós temos condições no interior da Laguna, como nenhum outro espaço em Portugal tem, para podermos ter aqui um centro de alto rendimento de vela, porque nós conseguimos fazer vela ligeira todo o ano, independentemente das condições de tempo. Podem estar 50 nós de vento no mar, podemos ter vagas alterosas de 12 metros, como frequentemente temos ao longo da nossa costa, mas da barra para dentro nós conseguimos fazer vela todo o ano. Temos boas condições para isso. Há zonas determinadas na nossa ria que, com uma pequena obra de desassoreamento, facilmente suportariam a criação de um campo de regatas com escala e com dimensão, para podermos ter aqui um centro de alto rendimento de vela, que era, à partida, rentabilizado até por equipas de países estrangeiros que procuram incessantemente este tipo de infraestruturas, porque, por exemplo, nos países nórdicos, onde a vela é uma disciplina muito utilizada até nas escolas, o desporto de alta competição depois está um bocadinho limitado pelas condições de tempo, pelo frio, pelo gelo, enfim, e nós aqui temos condições excelentes para poder atrair para a nossa região e para a Ria de Aveiro um centro de alto rendimento de vela. Depois, eu acho que temos aqui um conjunto de condições para o desenvolvimento da aquacultura, como também não encontramos em muitas partes do nosso país. Nós temos uma ria com territórios capazes de suportar o desenvolvimento de espécies piscícolas e de mariscos, que alguns deles autóctones, que nos podem projetar aqui rendimento a muitas famílias, a dezenas, a centenas, a milhares de famílias, se nós tivermos aqui, se criarmos as condições para que esses projetos possam aqui aportar e possam ser enquadrados com aquilo que é a realidade da nossa ria. Depois há aqui dois outros aspectos que eu gostava de falar, um deles já falámos aqui largamente, que é o órgão de gestão integrada da ria, que eu acho que é fundamental, porque tudo isto que eu estive aqui a falar antes só faz sentido se tivermos aqui um órgão de gestão integrado que entenda estas necessidades e que perceba a importância que tudo isto tem para o tecido económico e para o tecido socioeconómico da nossa região. A interpretação da Ria de Aveiro, que eu acho lamentável que a gente não tenha, não é? Nós precisamos ter um sítio onde quem quiser estudar e saber da Ria se possa dirigir, possa encontrar bibliografia, possa encontrar as cartas da Ria, possa até a gastronomia, possa ter um sítio onde comer, provar os sabores da Ria, enfim, termos um sítio que concentre toda a informação que há disponível da Ria, de forma a que se possa criar, uma vez mais, valor em torno daquilo que são os diferentes interesses na Ria. Muito obrigado. Vamos então agora passar para a terceira e última parte da nossa conversa. Agradecer desde já a toda a gente que colocou questões. Temos aqui questões muito interessantes. Algumas delas já foram respondidas de alguma forma. A equipa que está a ajudar-me aqui na moderação desta conversa já selecionou aqui duas questões. A primeira é do Paulo Adriano Vieira Bolzinha, que pergunta: a dragagem do canal de Mira vem ou não acentuar esse problema do aumento da salinidade das margens? E depois temos aqui outra questão, que é da Carla Velado, que pergunta: já foram apresentadas as cartas de risco de inundação? E agora deixo aos oradores... vocês é que sabem quem é que... Faço a palavra para o professor João Miguel Dias. Quem tiver capacidade para responder e quiser, está. Ok, então, em relação à primeira questão, o desassoreamento que está a ser feito no canal Mira, obviamente vai ter consequências na hidrodinâmica, particularmente porque a zona montante do canal Mira era uma zona que estava muito... Pronto, como é que eu ia dizer? Que, para além de estar muito assoreada, estava em risco de desaparecer no futuro se não fosse intervencionada. Portanto, a zona basicamente da Vagueira para sul
hoje em dia estava-se aproximado da criação de um pântano. Portanto, obviamente que ao ser desassoreado e ao ser criado uma zona de navegação nesta zona, vamos ter aqui alterações. O resto do canal, particularmente até à Costa Nova, principalmente, penso que nem sequer foi alvo de intervenção e já tem cotas de profundidade muito significativas. Portanto, a zona inicial não vai ter impacto rigorosamente nenhum. Mas ao estarmos a alterar esta zona final, o que estamos a fazer é que vai chegar a intrusão salina mais longe do que chegava até agora. Portanto, não na zona inicial do canal, essa zona vai ficar exatamente como a conhecemos na atualidade, mas a zona a montante, a cabeceira do canal, eu penso que efetivamente vai aumentar a intrusão salina, como é normal quando o canal passa a ser navegável e a ter uma profundidade superior. Em relação às cartas de risco de cheia, existem, de facto. Existe hoje em dia, quer do ponto de vista oficial, portanto, dos órgãos com responsabilidade, quer, como eu referi, nós também fizemos algumas cartas neste âmbito, o próprio projeto Adapta Ria que referi há pouco. Portanto, quer nos resultados deste projeto, quer consultando o site da APA Ambiente, é possível encontrar estas cartas de risco e verificar quais são as zonas que estão ameaçadas ou sob maior ameaça na Ria de Aveiro. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o professor já respondeu. Ele é evidentemente a autoridade capaz de responder a estas coisas. Estou completamente de acordo. Só uma pequena correção. Ali no canal de Mira houve algumas intervenções pontuais. Eu penso que ainda vai ser feita, porque ainda não está concluído a obra de assoreamento naquela zona. Eu penso que ainda vai ser feita ali alguma correção, mas é feita no canal que já tinha essa capacidade de navegação, embora sendo um canal estreito, ele agora vai ficar com 50 metros de largura, essa zona do canal de Mira, mas já era possível navegar naquela zona. Não era possível, e ainda não é, penso que vai ser, porque a Câmara Municipal de Ilha penso que tomou em mãos um projeto de desassoreamento da Marina dos Pescadores na Costa Nova, portanto isso vai acontecer, mas não é no âmbito deste projeto de desassoreamento, é a Câmara Municipal, mas depois temos os clubes, as associações náuticas que estão colocadas ali nas margens, que vão continuar, enfim, aparentemente na mesma, a não ser que consigam desembolsar a verba suficiente para tomar em mãos esta iniciativa de proceder ao desassoreamento. Bem, é tudo. Nossa conversa chega então assim ao fim. Quero agradecer muito aos nossos oradores pela sua participação. Acho que a conversa foi realmente fantástica, foi muito esclarecedora, abordamos aqui um conjunto de questões muito, muito interessante e queria ainda agradecer à rádio AVFM, na pessoa de Jaime Valente, por todo o apoio que deu, técnico e não só, para que esta iniciativa se realizasse. Mantenham-se seguros e uma boa noite para toda a gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau.